Seja bem-vindo novamente ao Lúcio Cast. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. Eu falo que tudo que você pretende fazer na vida, muitas das vezes você precisa somente encontrar a pessoa certa, né? Se conectar com uma pessoa que vai te ajudar a subir para o próximo nível. E hoje eu tenho uma pessoa que eu me conectei, a conexão foi sobre negócios, foi sobre reino. E é muito bom quando você tem aí uma conexão com pessoas que começam a fazer a diferença na nossa vida. E hoje eu quero receber aqui o Rodrigo Evangelista. Rodrigo, seja bem-vindo. Tá? Hoje nós queremos aí um bate-papo onde possa transbordar na vida das pessoas, compartilhar experiências boas, ruins. E o foco do nosso podcast é passar um pouco de conhecimento e encurtar o processo na vida de alguém. Então, quero que você se apresente, fique à vontade, seja bem-vindo. Fantástico. Lúcio, eu que agradeço. Para mim, né, é uma honra estar aqui, uma oportunidade maravilhosa. É como a gente terminou de orar, né? Agorinha, eu acredito que muito bom, obrigado pela oração. Que isso, é um prazer. A gente se conheceu e a partir daquele momento, o segundo momento, né, que a gente se encontrou, eu senti nessa essa conexão de propósito. E como eu falei na oração, né, Deus não só une pessoas, mas propósitos. Então, para mim, sou grato a Deus por essa oportunidade. E vamos lá, vamos transbordar. Excelente. Bom, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Eu conheço um pouco, mas fala um pouco, da onde você é do Brasil, o que motivou você vir para os Estados Unidos? É uma história interessante, um pouco diferente, um pouco atípica, né, do que a gente escuta, na verdade. Eu sou baiano, morei tempo no Brasil, morei metade da minha vida na Bahia. Meu pai foi transferido, a segunda metade morei em Minas, em Belo Horizonte. E de lá vim para cá e a metade da minha vida inteira aqui nos Estados Unidos. Então, mudei para cá em 2001. Eu vim, na verdade, com o intuito de estudar, ficar um período de um ano e meio. E no segundo ano estava casado. Você já tinha conhecimento o que era os Estados Unidos ou foi uma surpresa? Pois é. Quando você chegou aqui? Boa pergunta. Eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu sempre estudei inglês, então assim, sempre gostei do idioma. Então assim, meu sonho era fazer intercâmbio. Eu não tive suporte da minha família enquanto adolescente. E aí eu ganhei um carro, a história é essa, eu ganhei um carro em Belo Horizonte no shopping, sorteios, pra mim era mentira, pra mim não existia isso. Ganhei um carro e aí a luz veio e falou, agora eu posso ir, né, eu tenho um recurso, né, próprio pra ir. Aí vendi o carro, e uma história, né, vendi o carro e foi da forma que eu vim. Aí tinha uma pessoa que eu conheci, né, lá do Brasil, tinha mudado pra cá, aproximadamente um ano e meio, que foi chave. Recebeu nesse você e te ajudou? Liguei pra ela e falei assim, listen, escuta, eu preciso de um lugar pra dormir, que eu tenho recurso, né, para me manter, e se tiver como eu trabalhar em algum lugar, eu trabalho, mas eu quero estudar por um ano e meio, aperfeiçoar o inglês. Eu estava para começar a administração, sempre gostei de negócios, empreendi, entre aspas, aos 7 anos, talvez a gente fale um pouquinho, aos 7 anos de idade. Enfim, então sempre tive isso em mim. Então foi uma oportunidade fantástica, comuniquei com todo respeito, mas simplesmente comuniquei a minha família, os meus pais. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 18 foi quando eu ganhei o carro e vim para cá aos 19. Isso foi em que ano? Em 2001, quando eu mudei para cá. 19 anos, em 2001 eu fiz 20. Eu cheguei aqui em abril, já em maio eu fiz 20, agora, 1º de maio, né? Meu aniversário. Então, basicamente com 20 anos de idade. E qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou aqui? Lúcio, boa pergunta. Eu fui muito agraciado por Deus. E desde lá no Brasil, né, Deus tem colocado pessoas, cada season da minha vida, pessoas específicas que me impulsionam para o próximo step, né, para o próximo lugar. E eu não posso falar que eu tive grande dificuldade. Talvez seria uma hipocrisia, porque eu vim com recurso financeiro. Então conseguiu chegar Sim, cheguei, me estabeleci, cheguei e me conectei, fui para o college, não ia para o college, conseguir aplicar para estudante internacional. Estudei no MSP, concluí o ESL. Quit, não continuei. Por um motivo, outra pessoa, Steve Dronsden, o CFO da Tyco, que eu conheci, me orientou. Foi na mesma época foi no mesmo ano, né, em 2001. As coisas mudaram do relacionamento de estudante internacional por causa do atentado. Tinha alguns terroristas, né, que eram estudantes. Então, naquele mesmo Qual momento... foi o mês que você chegou? Abril. Ah, tá. E foi no mesmo ano, logo aconteceu. No mesmo ano, 2001. Foi no ano que aconteceu, foi em setembro de 2001. Uau. Né? 11 de setembro. Então, assim, a gente tem desafios, na verdade, quase que todos os dias, né? Então... E o que motivou você ficar nos Estados Unidos? Até então era um período que você veio para conhecer, já tinha uma noção, tinha recurso, mas o que motivou você permanecer aqui? Eu me envolvi no relacionamento, me casei no ano seguinte,
e eu não tinha noção do... Você é da 28 Eu anos. cheguei em 98 aqui. Então, né, você é dessa geração, era muito diferente, né? Você tem entrevistado e a gente tem relacionado com pessoas que chegaram há pouco tempo. Sim. São duas realidades diferentes. Totalmente. Sim, então, eu no Brasil, não conhecia ninguém que migrou para os Estados Unidos porque deixou a família e tal, que a maioria, né? A maioria, hoje não é mais. Não é mais. Né? Mas, enfim, não foi o meu caso. Uhum. Como eu falei, foi um pouco atípico. Então, eu não vim com o propósito de ganhar dinheiro. Inclusive, eu não imaginava, as pessoas moravam, né? Muita gente no quarto, aquela coisa. Você sabe que a maioria das pessoas que eu converso, o propósito é o dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, aqui é um país de oportunidade, e eu vou gerar riqueza, vou construir algo e depois eu vou para o Brasil, volto para o Brasil. Não foi o meu caso, era conhecimento. Eu queria aperfeiçoar meu inglês, formar, porque como eu queria fazer administração de empresas, com inglês você está no nível diferente. Certeza. E aí tive a oportunidade de estudar, então fui para o Mass Bay, fazendo a transferência para estudante internacional, que não foi concluída, meu visto não foi transferido, mas no propósito, né, tive a experiência do college, foi bem interessante. Mas enfim, era basicamente conhecimento. E aí, enfim, casei, as coisas mudaram, me adaptei. Eu tenho facilidade de adaptar, é uma característica minha. Me adaptei. A gente acostuma com coisas ruins, imagina com coisas boas. Quando você fala que você tem a facilidade, o que você poderia apontar que gerou essa facilidade de você se adaptar? Porque muitas pessoas não conseguem. Às vezes elas estão numa situação, elas querem subir de nível, só que para você subir de nível, você começa a frequentar novos ambientes, novas pessoas, às vezes um novo trabalho, e ela não consegue ter essa adaptação de uma forma fácil. Aí o que ela faz? Ela desiste. O que você poderia apontar que poderia ajudar as pessoas? Bom, eu acho que eu aprendi pela experiência de vida, que foi imposta pelo fato do meu pai ter sido transferido. A gente mudou algumas vezes. Então, eu desconectei, desliguei, né? Então, eu vivi essa experiência que adquire resiliência, né? Ao fato de você se adaptar a um ambiente diferente. Inclusive, um dos motivos que eu tinha vontade de vir para cá é que eu, como adolescente, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo e falava que as empresas multinacionais valorizavam mas valorizavam muito as pessoas que saíam do país e viviam na cultura diferente. E pelo fato de você sobreviver... Você traz coisas novas também. Você desenvolve certas ramificações no seu cérebro que a pessoa que vive ali no padrão já não tem. Então, é uma das vantagens que eu tinha. Então, eu vivi isso no Brasil. Mudei de cultura, por exemplo, da Bahia para Minas, é como se fosse Brasil e Estados Unidos, uma cultura completamente... Então, fui me adaptando. Tem o lado positivo e, obviamente, tem também o negativo, né? Que você é muito flexível, às vezes não é tão... E quando você chegou aqui, depois de quanto tempo você se tornou um empreendedor? Meses. E como você ativou isso? Você chegou e falou, não, eu não vou trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para aprender e vou me tornar empresário. Lúcio, não foi, de novo, né? Eu sempre tive uma fé muito grande. Eu, com 15 anos de idade, eu lembro, eu rezava, né? Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, analisava meu dia, o que eu fiz bom e ruim, e colocava um xizinho na minha mente, né? Um menos x e tal. E eu pedi a Deus a oportunidade de servir, de ajudar alguém. Mesmo se fosse com um abraço, com um sorriso, de alguma forma assim, 15 anos. Então, e por isso eu acredito, esse é um dos fatores muito importantes, porque para servir você precisa de ter recursos. Então, sem eu ter o conhecimento, esse entendimento, eu acredito que Deus, ao desenvolvimento da minha vida, foi trazendo pessoas e gerando esses recursos, né? Eu falei meu primeiro empreendimento, que no 7 anos de idade eu vendi geladinho, chup-chup, depende da região, né? Geladinho, chup-chup, onde eu morava na Bahia, mas era um condomínio fechado, onde o clube foi feito pelos moradores. Era você que fazia o geladinho? Não, uma pessoa que ajudava na minha casa, a secretária, né, que ajudava, me ajudou. E foi algumas vezes, não foi um trabalho. Sim. Foi a vontade de empreender. Meu sonho, na verdade, era no carrinho de pipoca. Meu avô era marceneiro, nunca, obviamente, né? 7 anos de idade. Mas, enfim, vendi algumas vezes só e pronto. Mas eu sempre tive aquela coisa de crescer, de aprender. E meu pai, escutando algumas histórias do meu pai, que foi uma vida bem desafiadora. Mas, enfim, então, quando eu cheguei, né? Isso foi 7 anos. Depois eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, 12 anos de idade, porque eu morava na Zona Sul, na burguesia, vamos dizer assim. Ninguém, né, trabalhava, dos meus amigos, mas eu sempre tive aquela vontade de desenvolver. Na Bahia, a gente tinha uma condição muito, 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 muito tranquila. Então, eu sempre tive esse tipo. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, a oportunidade apareceu. Que a dita sorte, né? Que a gente vai se preparando e quando a oportunidade passa, você, né, se conecta com ela e adquire sucesso. Então, foi no primeiro ano que comecei a limpar a casa.
a limpeza de casa e que desenvolveu. Foi bem interessante o business. Mas eu cheguei, eu trabalhei no landscaping por 3 semanas, desculpa, no começo depois trabalhei no distribuidor de cosméticos e foi ótimo porque eu estava estudando, então era só, tinha que usar o inglês, foi legal. E aí tive essa oportunidade para começar a limpar a casa, que é uma história. Sim. E dessa experiência, qual foi o primeiro negócio que surgiu? Pois é, aí foi informal. Eu vi o potencial, porque eu via pessoas, né, que tinham empresas de recém-chegada aqui, viu, cara, aquela caminhonetona, aquela coisa, tem schedule, né, de casa que fala. Aí eu entrei, saí do trabalho que eu ganhava pouquinho, fui para esse que eu ganhava menos ainda, para ser autônomo. E aí eu comecei aos pouquinhos, eu conheci o Brian Buffini, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um coach, ele está na Califórnia, ele é um dos maiores coaches do real estate market. Legal. Inclusive eu vou passar a informação aqui para você que você está no mercado. Muito bom. Então, através do coaching do Brian Buffini, a Molly Wasserman, uma das pessoas na minha vida, ela me orientou e literalmente coaching, né? Me ajudou a estruturar o business e eu aprendi a desenvolver um negócio através de indicação. Fazendo 3 coisas. Ligação, pop-by, trazendo uma lembrancinha para o cliente, e personal note, handwritten, note escrita à mão, né? Está em inglês, está fazendo a tradução. E ali eu consegui desenvolver um negócio. A primeira casa que eu limpei foi com uma amiga que estava estudando também na faculdade. Tá, peraí. Vamos repetir esses 3 pontos que ela ensinou. Vai. Brian Buffini. O que ele te ensinou? Vai, repete. Primeiro... O Brian Buffini, só para falar um pouquinho mais sobre a história, o Brian Buffini é um coach irlandês, veio aquelas histórias, veio para os Estados Unidos com 0 e multimilionário hoje. Ele desenvolveu o business dele através de indicação. Design by referral. Ele ensina 3 coisas, que é phone calls, pop-bys e personal notes. Phone call é just stay top of mind, né? Mantendo contato, desenvolvendo relacionamentos. Então foi onde eu comecei a minha jornada de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Relacionamento, né? A pessoa tem que manter um relacionamento. É fantástico. Então esse negócio foi de 2001, final de 2001 até 2005. Em 2005 eu tinha 2 schedules que falava, né? Então eram 4 funcionários, 2 e 2, e eu fazia limpeza nas casas. Tudo que podia limpar, eu limpava. Vidro, calha, jardim, só para os nossos clientes. Tinha uma pessoa que me ajudava. Em 2005 tive a oportunidade para começar a pintura, que é que é o que hoje ainda é o seu principal negócio. Sim, 19 anos a pintura. Comecei como subcontrato e desenvolver nossa clientela na pintura, através da clientela da limpeza, que era um clientela upscale, já um high-end clientela. E aí comecei como subcontrato e desenvolvi aquela clientela. Em 2006 vendi o business de limpeza e aí continuei na pintura e aí tive a oportunidade de outros negócios. No período, fali em 2007, 2008, onde Deus permitiu... Momento muito, assim, duro para muitas pessoas, foi desafiador. Principalmente quem estava no mercado, né? Sim. E engraçado que comecei sem conhecimento, né? Mas 2005, em 2006 para 2007, eu imaginei um dia, daqui um dia eu vou para o trabalho de helicóptero. Porque, assim, foi muito rápido. A gente cresceu, a gente chegou a 27 funcionários. Sim. Muito, muito rápido, que não é saudável, né? Enfim. Mas aí veio a crise, né? Que muita gente sabia, ou poucos sabiam, talvez, a maioria não sabia. É que às vezes as pessoas não querem acreditar, mesmo que alguém está dando orientação, falando, a pessoa diz, não vai acontecer, é impossível. E aí você é pego de surpresa. Deixa eu voltar num ponto. Você falou fé grande, né? O que você considera uma fé grande? Como você exercita isso? Essa fé grande lá de trás, eu já tive um exemplo, né? Eu já tive uma situação em Belo Horizonte, eu estou andando na rua, você está aqui, você sabe que o pessoal que está vindo do outro lado é o pivete, ou chance de te assaltar? De eu atravessar a rua e andar com a pessoa, encarar a pessoa sabendo que Deus estava comigo e que ia dar tudo certo. E nada aconteceu. Aconteceu isso, sabe? Eu tive esse tipo de experiência. Eu não sei se eu consigo explicar, mas desde novinho eu tenho essa conexão com Deus. Eu acho que Deus quer relacionar com a gente. O tempo todo, né? Depois que eu mudei para cá, eu conheci mais Deus através da palavra. E hoje a gente sabe, né, que quando a gente é independente de religião, então quando a gente se aproxima de Deus, ele se aproxima da gente. Deus quer simplesmente relacionar com a gente, né? Todos temos um propósito, eu acredito. Sim. E entender esse propósito que é o maior desafio. Eu acho que é maior do que a gente, né? Tem uma pessoa maior que criou tudo. Então, assim, eu procuro sempre essa conexão, esse relacionamento com ele. E baseado nas minhas experiências de vida,
deu certo, né? Sim. Tem dado. Hoje, como é que você vê o seu momento hoje aqui nos Estados Unidos? Eu vejo que são várias fases, né? Tem fases que você tem que trabalhar muito, você tem que enfrentar vários desafios para você poder chegar ao momento que você fala, peraí, o que eu realmente estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Você acredita que você sempre soube o que você veio fazer ou você descobriu depois de um período? Eu vejo que muitas pessoas que eu converso, elas ficam perdidas às vezes. Peraí, eu vim para esse país só para ganhar dinheiro? Ou, peraí, qual que é o meu propósito realmente estar aqui? Você teve essa clareza desde sempre ou tem pouco tempo que surgiu isso? Quem sou eu, né, hoje? Apaixonado. Apaixonado pela vida, apaixonado pelo meu propósito, apaixonado pela minha família. Eu sou Rodrigo, casado, 3 filhos, servo. Meu propósito é servir. Eu acho que o nosso propósito é de acordo com a nossa caminhada, sabe? A gente vai desenvolvendo o propósito. Quando eu cheguei não foi o dinheiro, até pela idade, né, que eu tinha, os recursos que eu tinha, não foi. E com o meu relacionamento com Deus, e de novo, né, a gente mencionou mais cedo os 2 dias, né, eu gosto sempre de falar isso, os 2 melhores dias da vida do ser humano é o dia que ele nasce e o segundo é o dia que ele descobre por que ele nasceu. E é triste isso, inclusive, porque, segundo as estatísticas aqui nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas não sabem o seu propósito. Não. Olha que loucura. Isso é absurdo. Então, assim, by the way, obrigado pelo seu trabalho, né, que você tem feito, conectado várias pessoas com esse propósito. Você vai além do recurso financeiro. Sim. É importante o recurso financeiro. Não, ele é importantíssimo. Eu, por muito tempo, achava que não é importante. O importante é conectar, ajudar a pessoa. Só que sem recursos, você não consegue fazer isso. Sim, então, é importantíssimo. Os 2 juntos. Totalmente. Caminhar juntos. Exato. E hoje, Lúcio, um dos motivos que a gente está aqui tem essa conexão com o meu propósito, eu acredito. Sim. Porque eu vim de uma jornada muito agraciado, várias pessoas, não só que me ajudaram, mas os colaboradores, os fornecedores, né? Hoje eu tenho 3, né? São 3 negócios e várias pessoas, né, nesse ecossistema. E eu amo servir. Eu acredito que o que me trouxe onde eu estou hoje é a vontade de servir. De 2005 a 2016, eu fui ali na marra, com pouco conhecimento, mas a minha paixão pelo que eu faço, né, continua, né, mas é tão forte. E como eu gosto de pessoas, eu sempre conseguia atrair as pessoas certas, que compravam a minha visão. E assim, com o leque, né, com o pouco de estrutura que eu tinha, as pessoas compravam a visão que eu estava all in. Então, assim, foi, acho que o segredo do sucesso, sim, sabe? Essa conexão com as pessoas baseada em servir. E continua. Sabe? Meu propósito é servir. Tá, quando você fala propósito de servir, você menciona muito, né? Continuar crescendo, fé grande, gosta de pessoas, gosta de ajudar, tá? Como é que você tem feito isso hoje? Você tem uma clareza de como você faz e o que você poderia dizer para quem talvez, assim, dá importância a isso? Porque às vezes as pessoas acham, eu tenho que cuidar da minha vida e ponto. O que isso faz ou pode fazer diferença na vida de alguém que fala, peraí, deixa eu exercer servir. Tem pessoas que não tá nem aí com os outros, eles acham que quando tiver muito, eu vou começar a pensar nas outras pessoas. Você vê isso como um ponto que você faz sendo intencional ou é natureza sua mesmo, sempre foi? A combinação. Ótima pergunta. Robusta. A combinação. Intencional e também a minha natureza. Eu estava em treinamento em Dallas e coisa simples. A pessoa fez um café para mim, a recepcionista do hotel. Fez o café e de repente eu estou no outro ambiente onde ela estava próxima. E aí eu estava conversando com um grupo de empresários. Eu dei 2 passos para trás, aproximei dela e falei assim, só queria te falar, o café que você fez para mim estava uma delícia. E voltei. Aí o rapaz olhou para mim e falou, por que você fez isso? Você pensou, você analisou, como que foi? Aí que me atinei, que a gente não pensa nessas coisas, né? Aí eu falei assim, automático, rapaz, né? Foi inconsciente, foi assim, on the fly, né? Aconteceu, fui e voltei. Então, assim, eu tenho essa parte, né, que é instinto, talvez parte da minha personalidade, do meu caráter, não sei, desse desenvolvimento. E tem também as intencionais. Eu já tive problemas no passado de querer ajudar, onde eu não deveria, entrei e tive problema. Então, hoje, mais do que nunca, é bem intencional. Deus nos dá pão. Como é que você analisa que você vai ajudar essa pessoa? Já que hoje você tem clareza que você já ajudou, né? Teve problemas. Como é que você analisou? Hoje eu vou ajudar essa pessoa. É pelo coração? É um sentimento ou é uma regra? É pelo coração.
Basicamente pelo coração. Eu tenho regras. Por exemplo, eu tenho orçamento, né? Meu orçamento familiar, né? Então, eu não posso simplesmente sair ajudando de qualquer forma no âmbito financeiro. Temos um budget que é para servir. Então, nesse lugar. Em relação a servir fora do financeiro, é o tempo inteiro. Tem certas pessoas que, como eu falei na minha oração, né, de 15 anos de idade... É o tempo inteiro para todos que pedem ou você também tem uma regra para isso? Nem para quem não pede. Por exemplo, você está passando numa rua, tem uma pessoa que está pedindo dinheiro, né? Se você parar ali, Lúcio, às vezes falar 5 minutos ou 3 minutos com aquela pessoa, você tem um impacto gigantesco, é uma semente, né? Que você... Então, assim, o servir envolve vários âmbitos. Deus nos dá semente e pão. Aí é esse discernimento que a gente precisa ter. Sabe o que eu acredito sobre a questão de você servir e ajudar o tempo todo? Eu acho que nós temos que sim prestar atenção, porque quando você para e doa seu tempo, né? Uma coisa é você passar na rua, ajudar alguém ali, dar uma palavra. Outra coisa é você ficar colocando a sua energia, o seu tempo na vida de alguém que não está, talvez, recebendo, usando, colocando em ação, aí o seu tempo, aquilo que você levou para a pessoa simplesmente joga fora. Então, eu tenho que prestar atenção. Tem pessoas que às vezes eu fiquei insistindo em levar algo e a pessoa simplesmente estava, não devolvendo nada. Eu vejo que eu seleciono muito mais hoje para quem eu dou meu tempo. Sim. Senão a pessoa simplesmente está jogando fora e ao invés de eu seguir, dar continuidade com uma outra pessoa. Sim. Então hoje eu seleciono. Eu não acho que nós temos que dar o nosso tempo para qualquer pessoa. Nós temos que valorizar. Se Deus nos deu uma habilidade de poder ativar uma pessoa, de ajudar uma pessoa, de mudar a vida de pessoas, a gente tem que ter a habilidade também de entender que eu não vou ficar jogando meu tempo, essa habilidade fora para quem não quer. Às vezes não é o momento dela, não é o tempo dela. Respeitar. Talvez outra pessoa vai ajudar ela no futuro. É certo que a gente nunca vai conseguir ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Impossível. Então começa da outra pessoa. O meu tempo inteiro, que eu falei inconsciente, o exemplo lá do café, né, da moça que faz café, são momentos, não é uma hora de... Né? Eu tenho um amigo próximo, uma pessoa que eu amo muito, trabalha no mesmo segmento que eu, falou que quero, a gente caminhou junto por um período, mas ele não faz as coisas. Então, por exemplo, eu parei. Seja amigo dele, só e acabou. Amigo, respeito, mas parei. Aí vai ter um evento para pintores aqui no estado, dia 21 de abril. Que legal. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Não esqueci, é uma pessoa que eu amo e respeito e admiro. Mandei uma mensagem para ele, falou assim, você tem que estar nesse evento. Aí ele falou, ok, vou. Até hoje não registrou, eu sei, porque eu conheço o organizador. E quando você fala assim, você acha que ele sabe que você está falando dele ou não? Se ele escutar agora, ele sabe? Sabe. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Um dia ele vai cansar de você, cara. Se posiciona. Vamos lá. Você sabe que é com você, né? Ele sabe. E hoje tá tão... Não sei se vou falar fácil, né? Mas com a tecnologia, o avanço da tecnologia da informação, né? Tá tão fácil para você se conectar, para você desenvolver. Não é... As coisas estão acontecendo muito rápido. E eu tenho uma curiosidade. Eu lembro que você mandou uma mensagem, Lúcio, você mandou a foto, né, do livro, que foi esse livro? Sim. Né? Para seguir crescendo, eu acho que foi onde nós tivemos talvez uma conexão maior. Sim. Foi no evento, nós nos conhecemos primeiro num evento com o Nésio e o Thiago. Correto. Né? E depois, acho que não sei se foi uma semana depois ou duas, num evento com o Murilo. E lá acabou que eu estava vendendo o livro, você comprou, aí você mandou uma mensagem, foi bem legal. Ele mandou mensagem e ainda colocou, Lúcio, encontrei 2, 3 erros. E eu mandei, foi legal. Eu mandei pro pessoal da edição, eles corrigiram no PDF, mas o que já está impresso, não tem como. Eu fui editor do livro também. E foi legal, porque o cara leu inteiro, né? Ele fez questão de pontuar. Isso é legal. Você foi lá e falou, Lúcio, poderia ter corrigido isso aqui, corrige isso aqui, para melhorar. Então eu achei bem legal. No lugar certo. E aí, acabou, Lúcio, quando nós podemos nos conectar? Quando eu posso te encontrar? Por quê? Por que isso? De novo, né? Deus une propósitos. No evento da Flawless, que você deu seu testemunho, foi um bate-papo, lembra? Foi um bate-papo, vai ser diferente. Verdade. Hoje tem outro, hein? Hoje. Enfim, quando você compartilhou o seu testemunho,
queimou no meu coração. Uhum. Porque eu tô nesse período da autogestação, que vai chegar, né, meu presente, na autogestação. Então, queimou. Eu falei assim, poxa, é esse lugar que eu tenho que ir. Porque pessoas já me procuraram. Quando você falou do exemplo do seu amigo, né, que te pediu, você se achou que não conseguia, que tem a autoconfiança e o self-value, o seu, né, valor próprio. Você tinha confiança, né, empresário de sucesso e tal, mas o valor não estava baseado em quem você é, né, se sabotando. E eu tenho mudei bastante, tenho passado por um processo de transformação fantástico esses últimos anos. Então, eu me conectei neste lugar. E eu falei, bom, eu procuro mentores a vida inteira. Sempre fui o melhor amigo dos pais, dos meus amigos. Porque eu sempre procurei pessoas de sucesso, eu sentia paz, conexão, e perguntava, o que você fez para chegar nesse lugar? Para poder aprender. Então sempre fui assim, foi um conselho que meu pai me deu, eu posso mencionar, com 15 anos de idade. Ele vai falar rapidinho. Ele estava viajando bastante, ficou ausente por um período. E pelo telefone, orelhando, eu lembro como se fosse hoje, ele falou comigo, filho, vou te dar um conselho que você talvez não vai entender. Eu quero que você observe na casa dos seus amigos, se você sente paz, segurança, se tiver, né, esse feeling, conecta com os pais e pergunta para eles o que eles fizeram para chegar onde eles estão. E aí ele falou, a gente está batendo papo aqui agora e o mundo está girando. Então, assim, hoje você está numa situação bem tranquila, mas amanhã você pode estar ruim. E se você for uma pessoa decente, trabalhadora, honesta, que ajuda, que serve, quando ou se você estiver nessa situação, todo mundo ao seu redor vai estender as mãos para te dar um suporte. Você vai entrar e sair dos lugares da mesma forma pela pessoa que você é, não pelo que você tem. E o mais importante, você vai deitar e dormir tranquilo à noite. Cara, que sabedoria. Eu tinha 15 anos e foi escrevendo, escutando, eu acredito, foi escrevendo assim, né, no meu coração. Então, assim, eu desenvolvi, foi quem me ensinou a modelagem, né? Uau. Isso, eu tinha 15 anos, meu Deus. Ou seja, ele te ensinou a fazer perguntas. A perguntas e a modelar. E nesse mesmo período, um livro que marcou minha vida, eu não lembro o nome, mas que falava de como se relacionar com as pessoas, e poucas coisas simples, que era apertar a mão firme, a postura e olho no olho. Sabe? Tudo que eu lembro desse livro. E eu apliquei desde então, sabe? Então, sempre vindo, né, a pessoas né, que têm me levado para esse lugar. Então, assim, quando eu me identifico com uma pessoa, eu procuro fazer o meu safety net, a minha teia, em várias áreas. Eu faço... Os meus objetivos de vida são em 5 esferas, que é a minha vida espiritual, a minha família, a minha vida pessoal, a minha profissional, a minha financeira. Então, o que eu procuro? Eu procuro pessoas que são mestres ou que eu admiro em cada esfera e procuro, como eu te procurei, literalmente, procurei, Lúcio, vamos encontrar 5 minutinhos. E não era um pitch, eu sei que você tem encontro, foi um pitch de relacionamento, de conhecimento. Estou aqui, estou nesse lugar, baseado na conexão que eu acredito que Deus nos uniu, para que a gente possa ir para esse próximo lugar. O que tem? E eu achei interessante porque o seu gesto, de novo, ele não é normal. Deveria ser, mas não é, né? Você ali foi generoso, né? Você exerceu a gratidão, né? Você me deu um presente. Então, as pessoas não entendem, né? Elas acham que é só receber. Pelo contrário, elas acham que é melhor receber. Eu já acho que é melhor dar. Você tem que simplesmente exercer princípios básicos de ser generoso, ter gratidão quando alguém exerce algo, quando impacta a sua vida. Então, eu fiquei feliz, né, de ter encontrado você, ganhei um presente ali. Autografado. Exato. E por que a caneta? Eu queria que você falasse, por que você escolheu uma caneta e não simplesmente uma caneta qualquer? Eu posso falar mesmo? Pode falar. Assim, eu acho que tudo, sempre onde há verdade, né? Vou falar. Eu tive um bate-papo esses últimos dias com uma pessoa e estávamos em 3 na mesa. Nós olhamos assim, tivemos o mesmo sentimento referente a uma outra pessoa e a conversa foi, cara, você está preparado para escutar o que a gente tem para falar para você? Isso pode mudar a sua vida, vai depender da forma que você receber. E, cara, ambientes que saem em verdade, que você é vulnerável ao nível de se abrir para aquela situação, gera cura. Então, acho que hoje, quando eu olho coisas que eu não fazia, preocupado com o que as pessoas iam pensar, eu me escondia por trás de um falso Lúcio, hoje eu não me importo. Tem coisas que eu falo, peraí, se eu fizer isso aqui, vai me ajudar a chegar mais próximo do meu propósito, do meu chamado? Eu faço. Mas eu vou passar vergonha. Não tem problema nenhum.
Não é imoral? Tô dentro. Então eu vejo que quando você entende o seu chamado, quem você é, você já não liga muito para o que as pessoas vão pensar. Vamos dizer. Sim. Então eu vou falar. Pode falar. A caneta é uma simbologia, Uhum. no caso. Aquela caneta chama Masterstuck, que em inglês é Masterpiece, que é uma obra de arte. A primeira caneta Da Montblanc. Então, tem 100 anos essa caneta. Então, ela você colocou meu nome, você teve ainda o cuidado. Sim. Então, é uma obra é uma perfeição, certo? Então, eu procuro perfeição em tudo. As minhas empresas chamam Masterpiece. É Masterpiece Painter, Masterpiece Roofing, e tem um outro ali que é uma franquia que a gente não pode colocar, Masterpiece Roofing Max. E a nossa holdings é Masterpiece Services, que administra essas. Então, eu sempre, se eu vou fazer uma coisa, eu quero fazer com excelência. E na nossa conexão, eu acredito que, de novo, né? Eu perguntei se eu podia falar, porque é muito íntimo meu. Sim, mas eu vou responder o que pode responder. no meu coração. A nossa jornada vai ser de obras de arte. Eu acredito. E Deus testificou no momento que a gente encontrou, e eu vou falar também. Mas, enfim, eu queria que usasse aquela simbologia da excelência, através da caneta, e das vidas que vão ser... Não são contratos assinados. São propósitos que vão ser escritos. Uau. Então, não vão ser usado pela sua mão, nem pela minha, nem por aquela caneta. Pela caneta, o direcionamento de Deus. Uau. Então, foi uma conexão muito forte. E quando a gente se encontrou, eu te perguntei, o que está acontecendo? Né? Qual que é o próximo passo? Não sei se você lembra. Eu não lembro exatamente, pode falar. O que tem para o Lúcio? Qual que é o desafio do Lúcio? E você compartilhou comigo. Uma das coisas é esse momento, que é o seu ecossistema, que está sendo gerado, você tem sido desafiado por mentores, certo? E você pediu para que eu orasse nesse propósito, que tivesse sabedoria, direcionamento nesse lugar. E dessa rede, né, em lugares diferentes, e você pediu que eu orasse também por mim. Assim, ora também por você, para essa nossa conexão. Onde que a gente vai? Lembra disso? O que pode acontecer? Então foi basicamente isso. É muito legal o que você falou, porque cada nível que você vai subindo, cada conexão que você faz vai te impulsionando e você vai ganhando mais clareza no seu propósito, no seu chamado. E uma das coisas que aconteceu no começo do ano, mês de janeiro, foi o quê? Eu fui para o Brasil, eu viajei com o Nésio, com o Thiago, e eu também passei alguns dias com o John Kepler. E a mensagem foi muito assim, em unidade entre eles. Lúcio, cara, tá na hora de você ter o seu ecossistema. Não, mas eu não quero. Está na hora de você ter. E eu fui bombardeado ali. Porque a resistência era somente eu. Eu não quero ter que fazer isso. Deixa eu só apoiar aqui o fulano. A sua visão. Não, escuta, a sua visão é clara. Você fala o tempo todo do que você quer fazer. Tá claro. Só que é o seguinte, sozinho você não vai conseguir. Mas sozinho você não vai conseguir. Ou seja, o João Kepler, o Thiago, o Nésio, a mesma mensagem. Você tem que ter o seu ecossistema. E o seu ecossistema conecta com o nosso. E aí você segue. E a mensagem, quando eu voltei, foi, caramba, a minha mensagem, o meu propósito, o que eu tenho não dá para acontecer sozinho. Quando eu entendi que sozinho... Por isso que é legal quando você conecta. Se o que eu tenho que ser feito está ligado ao meu propósito, eu vou fazer. Quando eu entendi que para acontecer o que eu quero, que envolve o meu chamado e o meu propósito, eu teria que ter o meu ecossistema, eu falei. E não é ecossistema de empresas, tá? De pessoas. Então, a mensagem foi, Lúcio, tá vendo isso aqui? Você. Aí você pega o João, que tem tem um pedaço da sua visão, conecta ele, fulano. Daqui a pouco agora, a energia, a frequência de 6, 7, 10 pessoas vai fazer o quê? Vocês vão ganhar força. Então não é sobre o Lúcio, é sobre cumprir o propósito através de unidade com mais pessoas. Quando eu entendi, eu falei, é isso aí? Então acabou. Não importa o que eu vou ter que fazer, porque dá trabalho. E eu comecei. E eu falei, eu sou assim, eu falei, deixa eu validar. Peguei o telefone. O homem dos números, né? Não, eu tive que validar. Eu falei, background. Eu vou ligar para algumas pessoas. E eu comecei a ligar. Fulano, cara, eu tô pensando. Chegou o momento, a minha visão é essa aqui, é impactar a comunidade brasileira de empresários. Eu quero dar a oportunidade
de despertar nas pessoas que o que elas estão fazendo não é nada perto do que elas podem fazer. Aí ele, me conta mais. Deixa eu explicar então. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos com a visão que o sonho americano é sobre dinheiro. Ficamos trabalhando para ganhar dinheiro. Esquecemos de quem nós éramos. Ficou morto lá. Tudo era sobre dinheiro. Por quê? Uma casa boa, um carro bom, e foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Aí o terreno do lado. Acabou. E aí a dor que a pessoa tem é que está consumindo a maioria das pessoas que eu falo, quem eu sou. Caramba, eu abandonei minha família lá, minha mãe, meu pai. Muitos não viram pai morrer, mãe morrer, porque não podiam voltar só por dinheiro. Então, ou seja, quando eu entendi isso, meu coração falou, então tá, eu vou acessar a maioria dos empresários que eu puder, onde? Em qualquer estado americano que tenham. Por enquanto, porque o meu chamado eu poderia dizer que ele é global. Porque a dor que o empresário, que o imigrante tem aqui nos Estados Unidos, você acha que é parecido com a de Portugal? Em outros lugares. É a mesma coisa. Ele abandonou algo, ele teve que deixar algo para trás para construir algo e uma vida melhor. E aí, cara, eu quero fazer parte. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então, olha que doido. Eu só precisava aceitar para poder subir de nível. Agora eu tenho pessoas falando, Lúcio, vamos lá. O que você precisa? O que você precisa? E daqui a pouco eu tenho os 10 que eu preciso estar caminhando comigo, dando força, botando pressão lá onde ele mora e criando esse tal do ecossistema voltado para o meu propósito. Então, assim, entender o motivo que você deu esse presente é muito legal, porque eu vejo que é espiritual. Quando eu entendi que negócios e o mundo espiritual tem tudo a ver, cara, tudo muda. Né? Hoje nós estamos aqui fazendo algo que, para algumas pessoas, é só um podcast. Eu não considero. Eu vejo isso aqui como algo espiritual. Algo que alguém vai escutar e vai falar, puxa vida, é assim que tem que ser? Né? Então eu vou mudar aqui, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar entender quem eu sou. Então, cara, Deus começa a unir as pessoas. Os propósitos, né? Eu gosto sempre de falar também que você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, né? Vai com um grupo. E eu desenvolvi bastante nos últimos anos, investi muito em conhecimento. Sim. E criando esse ecossistema. Hoje, na empresa, montando um time, a gente, assim, ele desenvolveu muito rápido nos últimos 2 anos. Por quê? Por causa da equipe. Até quando eu achava que era eu que ninguém consegue fazer, né? Melhor do que eu e tal, aquela ignorância, né? Vamos dizer assim, né? É uma mentira. Né, sim. Hoje, as pessoas ao meu redor são melhores do que eu. E não tenho vergonha e falo... E é sobre pessoas, Rodrigo. Sobre pessoas, né? Sim. E nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Eu queria... O que você tem agora para o futuro? O que você imagina fazendo nos próximos 12 meses, próximos 2 anos, relacionado ao seu propósito? Eu fui confrontado no dia que você assinou o livro para mim, que eu peguei o livro, né, lá no Flawless. E a minha jornada, eu acredito que é parecida com a sua. Por isso que eu me conectei muito. Então, eu estou investindo em conhecimento. Eu tenho os últimos anos, várias pessoas... posso falar, várias pessoas me procuraram. Rodrigo, você precisa de transbordar, você precisa de compartilhar o que você faz. No Flawless, nesse dia, depois que a gente conversou, uma pessoa me procurou, ele trabalha tem uma empresa de HVAC. Ele falou, Rodrigo, se você não se importar, eu gostaria muito de contar com você. Queria entender o que você faz na sua empresa, a forma que você gera a empresa. E deu um tempo junto. Eu falei, que isso, vai ser um prazer. E aí ele me agradeceu. Eu falei assim, nossa, obrigado. Eu quero te fazer uma observação. Eu quero te agradecer pela sua humildade, a forma que você conduziu. E ali eu fiquei intrigado. E naquele momento, conversando com essa pessoa, um rapaz que é sócio dele, enquanto ele falava, o sócio dele, que eu já conheço há mais tempo, ele não tem intimidade, se aproximou de mim e falou assim, eu escutando aqui, ele veio nesse vídeo, você, Rodrigo, não sei se você sabe, você é referência no nosso meio, como business, gestor e tal. E voltou, literalmente ele veio, falou e voltou. E eu tinha tido um momento, antes que eu acreditei eu e Deus, durante a entrevista, você e o Murilo. Depois a gente teve o nosso momento, né, falei rapidinho o que aconteceu. Sim. Saí, fui ali, e no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu fui, se não me engano, eu fui para um churrasco com o Conésio lá em Orlando, e uma pessoa me procurou chamando para fazer uma live.
Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que ir, esse medo tem que acabar. Uhum. Então, Tem assim, que hoje acabar. eu tô na autogestação. Como negócio, a empresa tá estruturada, tem pessoas nos lugares. Né, tem 2 pessoas que precisam vir para o nosso ecossistema, que eu quero continuar desenvolvendo outras empresas e trazendo pessoas junto comigo, como parceiros, Sim, e desenvolvendo. E eu quero poder tirar mais parte do meu tempo para servir, para retribuir. sensacional. Por tudo. Esse é o meu propósito. O dia que você vê, o dia que você vê o Rodrigo servindo full time, você vai poder falar assim, Rodrigo hoje atingiu fulfillment, como é que fala? Realização por completo, porque não é só o de muito pelo contrário, o dinheiro. Eu não, a gente fala muito sobre números, né? Eu estou gerindo uma empresa, então é número o tempo inteiro. E a gente track tudo. E você que é o cara, né? Você gosta dos números. Então a gente tem todos os indicadores, vários KPIs. E eu tive uma reunião tem 2 semanas atrás com o Marcelo, que é o nosso CFO, e ele falou, olha onde a gente está indo. E eu falei, legal, né? Gostoso. E aí a gente mudou o assunto, e aí a gente começou a falar o que a gente vai poder fazer com recurso, e eu como pessoa o tempo. Lúcio, eu arrepiei. Arrepiei no momento, sabe? Fantástico. E eu falei com ele, rapaz, vou ter que te falar. O que foi? Ó, não me leva mal, porque ele é o cara dos números, né? Amo os números, é importante, estamos aí, graças a Deus, estamos na projeção legal, atingindo as metas. Mas quando a gente falou em servir, eu arrepiei todinho, cara. Isso, deixa eu servir, me tira desse lugar. Tira assim. fora. E ele é uma pessoa, inclusive, que entendeu a visão e está me ajudando a sair do... Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas confundem. Ela nos vê como homens de negócios e acha que tudo é sobre negócios. Eu, quando sento com um empresário, eu não olho o negócio dele primeiro. Eu fico imaginando o que ele não está fazendo que está relacionado ao propósito dele. E aí muda. A sua visão não é o foco mais o que pode ganhar ali, o quanto dinheiro pode ganhar, mas sim a pessoa. E é meio doido, porque não é todo mundo que consegue entender. Eu acho que é a minoria. E quando a pessoa entender que o que ela tem em mãos é a oportunidade para acessar vidas de pessoas, as coisas começam a mudar. Né? Então, cara, que prazer ter recebido você aqui. Prazer é meu. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Que talvez eu não fiz? Lúcio, não. Eu vou participar do... Tem alguma pergunta que você quer fazer para mim? A gente vai participar do Money Offer Deal. Eu, né? Vou participar pela primeira vez. Eu acredito que vai ser um divisor de águas na minha vida. Estou com uma expectativa alta, que é um evento que tem transformado vidas. Conheço, né? Conheço e sei de histórias de pessoas que têm sido transformadas. Então, sim, eu acredito que eu vou para um outro lugar a partir dessa experiência. Em relação à pergunta, né? Vice-versa aqui, eu acho que não. Eu acho que o meu desejo, né? O meu pedido, vamos dizer assim, é que Deus, né? Fora de religiosidade, mas que Deus continue direcionando os nossos passos. Né? A gente faz os projetos e Deus que direciona os nossos passos. Que a gente tenha discernimento, né? Entender que seja esse próximo começa lugar. A unir pessoas com o mesmo propósito. Que no final é sobre pessoas. Sim. Não tem jeito. O dinheiro é a consequência. Mas você sentar e falar sobre pessoas é muito mais gostoso do que você ganhar muito dinheiro que passa. Sabe aquela coisa gostosa que você fez um excelente negócio, ganhou muito dinheiro? No dia seguinte, acabou. Mas quando você impacta a vida de alguém, que você recebe uma mensagem, para a minha vida, cara, quando eu recebo uma mensagem que alguém manda, cara, obrigado, aconteceu isso. Cara, tem um valor tão grande, assim, eu acho que eu sou edificado, eu sou renovado, é um combustível para mim poder falar, caramba, eu preciso continuar fazendo. Porque é um trabalho que não dá para parar. Então, eu estou nessa autogestação, Lúcio. Para falar dessa autogestação, para quem não sabe, o meu primeiro livro se chama Autogestação. Foi um processo que eu passei, que eu tive que me conhecer, eu tive que fazer perguntas para mim mesmo e responder com muita sinceridade. E é legal porque quando eu decidi dar nome, né, não era nem para ser um livro, era somente escrevendo para poder me conhecer. Um journal, literalmente. E depois eu dei o nome de autogestação, porque foi como eu me senti, Rodrigo. Eu me senti gerando um novo Lúcio. E o nome foi meio doido, porque, cara, autogestação, vão achar que é besteira, não tem nada a ver com gravidez, mas eu gerei uma nova pessoa, né? E aí depois o segundo livro, e vou continuar. Quando você se conhece, quando você começa a entender realmente quem você é, o seu chamado e o que você pode fazer, cara, a sua vida muda. Você não tem medo de muitas coisas que antigamente era assim, terror para você, né?
Então, cara, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, o que você quiser. Manda uma mensagem, convida essa pessoa para o que for. Fala o que está no seu coração. Eu vou falar então. Eu vou convidar para essa pessoa, para você, né, que está escutando, sai da sua caixinha. Essa experiência aqui é muito interessante, porque eu fui até o Lúcio. A gente se conheceu e eu poderia ser só uma das pessoas que ele conheceu naquele evento. Eu senti, obviamente, a conexão. Quando você se conectar com o seu propósito, identificar com pessoas, porque a gente vive... São negócios de pessoas. Eu falo no nosso business que a gente é in the people business. A gente está no negócio de gente, que acontece que a gente faz pintura, telhado e outras coisas. Mas é tudo sobre pessoas. Então, a partir do momento que você se identificar com alguém, o conselho que eu recebi, né, do meu pai lá atrás, vai atrás, porque todo mundo quer servir. Pensa em você quando alguém te procurou, perguntou alguma coisa, você provavelmente serviu essa pessoa. E a gente tá uma pessoa, um passo, uma ligação do nosso propósito, do nosso próximo desenvolvimento, do próximo negócio, o próximo aprendizado. Então, assim, sai da caixinha, tenha humildade, respeite, né? Sabe, né, como falar, né, o que fazer, mas vai lá, você vai, hoje como nunca, com o transbordar, né, depois do Covid, com a velocidade, né, da tecnologia. De tudo que tem acontecido. Você tem acesso a tudo. Tem um livro que fala The Who, Not The Who, Not the What, I think. A pessoa, não o quê, mas sim a pessoa. Você tá uma pessoa, 2 ou 3 pessoas de tudo que você precisa. Então você já tem. Então, sim, dá o primeiro passo e já vai dar tudo certo. E sabe o que é doido, né? A vergonha impede você de fazer isso. Sim. Eu olho e eu fico vendo quantas pessoas que eu deixei de conectar, quantas perguntas que eu deixei de fazer, porque eu achava que eu ia passar vergonha. Era uma pergunta tola. Então pensa... Hoje, se eu olho uma pessoa, eu tento muito seguir aqui, ó. Eu acredito que Deus nos deu... Porque, o que acontece? Quem se conecta primeiro é o Espírito. Eu acredito muito que quando eu chego num lugar para conversar com um empresário, eu falo, Deus, conecta. E essa conexão sem conhecer a pessoa, ela tem que ser feita no mundo espiritual primeiro. Então, quando eu sinto algo, eu falo, peraí, o que Deus está tentando me dizer sobre essa pessoa que... visualmente, aqui eu não estou enxergando. E aí começa a ter aquela conexão. Então eu falo, eu preciso me conectar com essa pessoa. E foi o que você fez. Poxa, você saiu de um lugar, né, um outro estado, para poder a gente se conectar e hoje estamos aqui. E olha que doido. Nós não sabemos ainda o quão grande é essa conexão. Eu não sei ainda quão grande pode ser. Talvez daqui 1 ano, 2, 3, eu vou olhar e vou falar assim, se o Rodrigo não tivesse se posicionado e conectado comigo, talvez não teria acontecido uma transformação em milhares de vidas. Olha que doido que é. É muito forte. É muito forte. Aí eu volto e falo, quantas perguntas que eu deixei de fazer? Quantas perguntas você está deixando de fazer? Quantas pessoas você está deixando de se conectar que poderia mudar a sua vida e através da sua vida, olha que doido, através da sua vida, muda outras vidas. Eu vejo, cara... Eu fiquei calado tem 2 anos que eu entrei nessa autogestação, que eu nasci e eu estou crescendo. Aí eu fico olhando quantas pessoas eu deixei de transformar, quantas pessoas eu deixei de impactar porque eu achava que eu não era capaz. Autoimagem, aquela crença que não, o que eu tenho é só para mim e não vai servir para ninguém. Olha que doido. Aí eu olho hoje, eu começo a receber mensagem, não sei o que, obrigado, tal. Aí eu falo, Deus, obrigado. Por eu ter acordado, mas foi através, sabe do quê? De uma pessoa. Olha que doido, alguém que eu decidi escutar, me conectar, e eu quero deixar aqui essa gratidão. Bruno Avelar fez parte da minha vida. Nésio, Tiago, João Kepler, Pablo. Gente, se você olha por trás, e você começa a anotar, teve um dia que eu parei para anotar, Rodrigo, todas as pessoas que passaram na minha vida nesses últimos 2 anos. E eu comecei. Eu falei, meu Deus do céu. 50 pessoas. 60 pessoas. Eu falei, caramba, E olha que legal esse exercício, gente. Se você consegue parar para pensar as pessoas que passaram na sua vida, sei lá, pega 6 meses, 1 ano, e você começa a colocar não somente o nome, mas onde ela talvez trabalhou na sua vida, onde ela te ajudou. Cara, é um senso de gratidão. Que aí você começa a lembrar as pessoas que você tem conexão ainda, você liga. Ei, Rodrigo, obrigado, cara. Estava aqui lembrando o
que você me falou tal dia mudou minha vida. Aquela pessoa que você não tem conexão, não tem acesso, você só manda. Cara, obrigado, que Deus te abençoe, que você continue acessando outras vidas, mudando outras vidas. Cara, a sensação de gratidão, cara, não tem preço. Né? Então você lembrar quem passou pela sua vida e você entender que através dessas pessoas, outras vidas vão ser mudadas. E a gente, é muito grande isso, muito interessante, porque a gente só vê, às vezes tem impactado minha vida. Eu posso dar exemplo de uma pessoa. Mas assim, são inúmeras pessoas, são né? muitas pessoas. Que vão acontecer que a gente não tem nem noção do Lembra, tamanho você não tem nem noção impacto, quem né? você está impactando. Começo, Quando você escuta uma mensagem é porque às vezes Deus manda alguém, e eu não levo como ego, mas se eu falar que não é gostoso receber uma mensagem para você poder ler e falar, pô, eu tô no caminho certo. Pelo menos eu estou no caminho certo. Por quê? As pessoas mandarem mensagens tentando te desanimar, essa você recebe mesmo. Ah, você está correndo muito, você não precisa fazer isso. Para que você está preocupado com a comunidade dos empresários? Porque eu sei que a nossa comunidade, se ela se torna mais rica, próspera, o impacto e o alcance tudo melhora. Tanto que, novidade, vou deixar gravado. Vou deixar gravado? Não, vou deixar registrado. Eu vou passar por vários estados. Eu diria para você que eu gostaria de visitar todos os estados americanos onde tenham empresários. E eu falo isso porque eu visitei alguns estados que, quando eu cheguei lá e eu entendi a quantidade de brasileiros e a forma que aquele empresário estava estagnado a uma mentalidade de 20 anos, eu falei, opa, esse projeto de acessar empresários é muito maior do que eu achava. Então, Rodrigo... E esse ecossistema é necessário. É necessário. É muito grande. Mas o que eu preciso de mais empresários que já subiram o nível de consciência, que já entenderam que tem que investir tempo. Nós temos que ativar nossa comunidade. Então, cara, continue fazendo o que você está fazendo, continue transbordando na vida das pessoas, que, cara, o que Deus tem para nós é tão grande que é difícil às vezes até conseguir imaginar, cara. Sim. Obrigado mais uma vez por estar aqui, doar seu tempo aqui, transbordar na vida das pessoas, e quero agradecer você também que está aí assistindo. Compartilha. Que diferença vai fazer na vida sua se só você ter esse conteúdo, essa informação? Manda para alguém, manda para um amigo, família, transborde, comece hoje. Manda uma mensagem, manda pra gente, né, o que impactou. Compartilhar, né? Vamos conectar, né? Exato. Sim. Cara, brigadão, viu? Meu prazer. Mais uma vez, prazer estar com você. Prazer todo meu, Lúcio. Amém, cara. Deus abençoe. Amém. Você também. Nós todos. Sim.